Olá, boa noite a todos. Meu nome é Mariana dos Anjos Vieira, sou aluna da pós-graduação em Gestão Empresarial do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, campus Porto Alegre. A disciplina é Conjuntura Econômica, ministrada pelo professor Cássio Moreira. O texto para discussão é o setor externo do governo Dilma e o seu papel na crise. Para apresentar essa ideia, o texto está organizado em mais 5 sessões, além dessa introdução. Na primeira, procede-se uma breve revisão do debate brasileiro. Na segunda, também de forma resumida, se apresenta um panorama da economia internacional. Na terceira sessão, descreve-se a chamada nova realidade. Na quarta, são apresentadas ideias preliminares. Vamos iniciar pelo setor externo no debate brasileiro recente. As discussões acadêmicas, jornalísticas e de outras naturezas sobre a crise econômica brasileira têm sido muito intensas. O papel dado ao setor externo na progressiva deterioração, no entanto, é discreto na maioria das vezes. No próximo slide, vamos ver o que diz Mesquita, entre outros. Mesquita 2014, por exemplo, refere-se a ele apenas quando associa a gestão Dilma ao paradigma do populismo macroeconômico latino-americano. Já Barbosa Filho Pessoa refutam enfaticamente, com comparações regionais e globais, a culpa do cenário internacional e na perda de dinamismo do país. Agora vamos ver o cenário internacional. Se o objetivo dessas reflexões é a influência do setor externo na crise atual, não há como fazê-la sem um breve retrato da economia internacional. Com este plano de fundo geral e concentrando-se nas variáveis relativas ao ciclo de liquidez, veja o gráfico 1 e o gráfico 2. Por pós-Bonanza, se pretende ressaltar tanto as diferenças quanto as semelhanças com o período extraordinário de impulsos favoráveis decorrentes do arranjo global que vigorou entre 2003 e 2008. No gráfico 1, fluxos de capitais de não residentes. No gráfico 2, o crescimento do comércio global. Dilma Rousseff. Pode-se dizer que quase todo o mandato Dilma se deu em meio a esse cenário mais instável e incerto, mas não exatamente o contrário do que o enfrentado pelo seu antecessor. Pelo lado comercial, o menor dinamismo já durante a pós-Bonanza se explica principalmente pelo enfraquecimento da demanda americana. Com relação à nova realidade, o diagnóstico de uma nova realidade do setor externo brasileiro, no sentido de maior capacidade de convivência com déficits de transações correntes. A conta corrente durante o governo Dilma foi marcada por 3 etapas distintas, relacionadas, mas não idênticas. As duas identificadas no cenário global, os fluxos de financiamento. A visão convencional, bem exemplificada no raciocínio de Pastore e Pinotti, citado na seção. Entende-se os fluxos financeiros registrados no balanço de pagamento como reflexo automático de déficits em conta corrente. Gráficos 5 e 6. Estoques, desdolarização e endividamento externo. No gráfico 8, observa-se a evolução longa destes dois conjuntos de estoque e nota-se que a periodização adequada neste plano é distinta e usada nas seções anteriores, sendo que a maioria parte desse estoque é composta por investimentos diretos do exterior. Com relação aos canais indiretos, mesmo não faltando dólares ao país como um todo, muito menos poupança externa, importantes desestímulos externos ao crescimento parecem atuar. Já durante a pós-Bonanza dos primeiros 3 anos do governo Dilma, há mais ainda a mais dupla tempestade a partir de 2014. No próximo quadro, vamos às considerações finais. São 2 os conjuntos de resultados apresentados neste artigo, que apontam para direções distintas na reflexão sobre o setor externo do governo Dilma e seu papel na crise atual. À primeira vista, a nova realidade do setor externo brasileiro, que pode ser resumido em 4 conclusões. No próximo quadro, vejamos eles.
Em primeiro lugar, deve-se levar em conta que o cenário internacional enfrentado nesta gestão foi quase do primeiro mandato. Em segundo lugar, o comportamento de conta corrente brasileira sofre consequências. Em terceiro, refletindo a nova realidade, foi possível aos países financiar seus déficits. Por fim, quarta conclusão se refere aos estoques, particularmente de passivos externos e também